Vamos começar o Globo Esporte, que amanhã tem Racing e Flamengo decidindo vaga na final da Conmebol Libertadores ao vivo na Globo, logo depois de Três Graças. Ao vivo eu vou para Buenos Aires. Aqui está Marcelo Corrêa, lá do El Cilindro, estádio do Racing, com as informações do Flamengo. Fala aí, Corrêa. Ô Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você disse, eu já estou aqui em Avejaneda, na região metropolitana de Buenos Aires, no Cilindro, que vai estar completamente lotado amanhã. Quase 50 mil torcedores do Racing e 3 mil rubro-negros tentando rivalizar ali no áudio. Eu vou pedir para o Pedro Machado mostrar, antes da gente falar do time, o gramado do Racing, que está sendo cuidado, inclusive, nesse momento, pelos funcionários do clube. Ó, ótimas condições, um tapete bom para um time de toque de bola como o Flamengo. E aí, vamos falar da delegação rubro-negra que chegou aqui à Argentina ontem à noite, seguiu direto para o hotel. Agora à tarde tem a primeira atividade, às 3h30 da tarde, no Centro de Treinamentos do Defensa e Justiça, também na região metropolitana de Buenos Aires, um treino em que o Felipe Luiz começa a definir a equipe que vai entrar em campo amanhã contra o Racing. Na zaga, a gente já sabe que o Léo Ortiz está com a delegação, se recuperou daquele problema ligamentar no tornozelo direito e deve ser titular. A questão principal a ser resolvida está no ataque. Pedro fraturou o antebraço direito, não viajou com a delegação. E aí, quem será o substituto do camisa 9 do Flamengo? O Juninho é o único jogador da posição, mas ele tem jogado muito pouco. Contra o Fortaleza entrou em campo aos 43 do segundo tempo. Aí ele tem o Bruno Henrique também, que é um jogador que já disse que não gosta de jogar de 9. Então, ficam aquelas opções de falsos 9s, Plata, Carrascal e Arrascaeta. Amanhã, a gente vai saber o que o Felipe Luiz escolheu, Escobar. Com toda certeza, Marcelo Corrêa, direto de Avejaneda, lá na Argentina. Um abraço. Embarcou para a Argentina. Será que ele começa, Vene Casagrande? Qual é a situação hoje dele? Eu acho que ele começa. Inclusive, muita gente questionou, porque ele voltou muito rápido. E ele não teve nenhuma lesão. Gente, nos 2 últimos jogos ele não entrou em campo. Inclusive, em um jogo ele não foi nem relacionado. O problema no tornozelo foi extremamente grave. Ele saiu do estádio, foi direto para o hospital fazer exame. Então, de fato, me chamou muita atenção na ocasião ele já ser relacionado. E não foi nenhum problema ele ter colocado o Danilo, embora o Danilo, de fato, tenha caído um pouco de produção. Eu acho que ele foi preparado para esse jogo. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho que o Léo Ortiz começa esse duelo. O que não é nada, nenhuma loucura e nada impossível, Pedro. Cara, o Beltrão, que é um amigo que eu tenho lá na Casa TV, ele é muito amigo do Léo Ortiz. Eles disseram que eles conversaram e o Léo Ortiz estava fazendo tratamento em 3 períodos para poder melhorar essa questão do tornozelo e jogar essa partida. Então eu não duvido nada que ele vai jogar, cara. É o jogo do ano. É o jogo que o jogador mais espera o ano inteiro, que se prepara o ano inteiro para poder atuar. Então se o cara teve toda essa preparação para poder conseguir se recuperar em 3 períodos, eu duvido muito que ele fique fora. E o Flamengo ganha muito com o Léo Ortiz, porque ele é um ótimo jogador e ele é um cara que na saída de bola é muito interessante. O que eu ia falar é o seguinte... ele meteu uma. Deixa eu falar. Aí a gente ficou aqui esperando e ele ficou cri-cri. Se o Felipe Luiz não quiser escalar o Plata de falso 9, eu acho que a primeira opção que ele tinha que olhar é o Wallace. Mesmo sendo um jogo em que os nervos estarão à flor da pele, o Wallace entrou muito bem contra o Fortaleza. Eu não. Eu posso falar aqui como que eu escalaria o Flamengo? Eu olharia. Eu acho que o Felipe Luiz não vai fazer isso, tá? Eu não vejo o Felipe Luiz mudando o esquema tático dele. Mas eu escalaria Rossi, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Meu meio de campo, Jorginho, Pulgar, Saul, Arrascaeta. E os 2 jogadores no setor ofensivo, Carrascal e Luiz Araújo. Luiz Araújo, Plata não? Eu posso explicar por quê agora? Vamos lá. Na ausência do Pedro, quem mais finaliza gol e quem mais faz gol? No setor ofensivo, depois do Arrascaeta, obviamente. Luiz Araújo. O Plata não vive um grande momento, o Carrascal vive um grande momento. E temos que pensar também no segundo tempo. O Gonzalo Plata, qual é uma das melhores virtudes dele, se não a melhor? A questão física. Ele é um cara muito intenso. E eu acho que essa intensidade vai ajudar muito no segundo tempo. E aí eu deixaria o Plata e o Samuel Lino como opção para o segundo tempo. O meu time seria esse. Porque eu acho que não adianta você improvisar um jogador como centroavante. O Wallace é um bom jogador. O meu medo se ele fizer uma besteira, porque ele já mostrou. Pedrosa, esse é o ponto. Aquele jogo foi da Copa do Brasil?
Copa do Brasil. Contra o Bahia, que ele foi expulso, que levou Não, 2 e depois amarelos. quando ele perdeu um pênalti. Copa Então, do Brasil. foi Atlético Mineiro, né? Isso. E aí ele também começa a se criar confusão. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Esse jogo contra o Racing, esse jogo no El Cilindro, esse jogo contra o Argentino, não é só você ser o melhor tecnicamente. É isso, concentração. Você tem que botar mental. a vontade na ponta da chuteira e mais isso. do que isso. Você tem que estar com o mental tinindo. E aí a gente tem o provocador no nível do Daverson, por exemplo, que ele já amadureceu a provocação. Um cara super experiente, mas tem aquela coisa da catimbinha e aí dá certo. Agora, um filhotinho de catimba ainda não tá pronto. Mas vou te é falar. esse que destempera. E os caras sentem logo que ele é o falastrão e ficam em cima dele. Dá 10 minutos, é um vermelho pra conta. Eu concordo, mas assim, olhando o campo, o Alassian entrou bem contra o Isso Chelsea. é verdade. O Alassian entrou bem contra o Bayern de Munique, jogando uma Copa do Mundo. O Alassian, toda vez que ele esteve em campo com o Flamengo, que ele não se destemperou, ele entregou. Ele foi bem, ele apareceu. Então, assim, eu acho que tudo que aconteceu com ele também serviu de aprendizado. A gente soube que ele até foi buscar ajuda também psicológica para poder acertar isso. E eu acho que na partida contra o Fortaleza, se você for olhar o jogo do Flamengo, o time melhora quando ele entra. O time melhora quando ele aparece como centroavante, o time melhora quando ele começa a cair pelas pontas também. Então eu não estou falando para ele ser titular. Sim. Mas eu acho que era um jogador que deveria ser olhado com mais carinho pelo Felipe Luiz para ele poder ter oportunidade na ausência do Pedro. Como centroavante. Isso, assim, Como eu acho que a centroavante. fala é perfeita. Tecnicamente, seria o 0-1, Sim. né? Sim. Eu acho que a questão esportiva, ela vai muito Concordo. além só dessa parte técnica. Eu acho que, eu não sei, pelo tudo que a gente já viu do Alassian na temporada, Sim. ele já viveu um montão de coisa, ele não tá ainda pronto. Eu não sei, talvez agora, porque às vezes também a pessoa dá uma melhoradinha, né, gente? buscou isso, né? Exato, dá uma melhoradinha de um momento pro outro, né? Eu confesso que eu fico com certo receio Eu de também escalar o teria. Alassian, porque eu acho que esse jogo vai ser Não que eu decisivo. esteja preocupada, né, Pedrosa? Não que seja um problema meu. Não. Mas enquanto apresentadora, eu tenho que dar a minha opinião. Eu entendo o seu lado. Fala o que você ia falar. Mas eu fico com um certo receio, porque eu acho que esse jogo vai ser decisivo justamente na postura do mental, no nível de É concentração. E o Alassian, eu fico com esse pé atrás. Agora, a melhor pessoa para fazer essa avaliação é o próprio Felipe Luiz. Não é nem o Alassian. E por que eu falo isso? Porque eu acho que o Flamengo, os jogadores do Flamengo, eles precisam ser um pouco argentinos nessa situação. E quando eu falo isso, não é feio não, tá, gente? Faz um pouco de catimba, porque o argentino faz isso na faz. Libertadores, na Copa Sul-Americana. O Rossi é argentino. É um cara que sabe como os argentinos iriam agir numa situação como essa. Exemplo, vamos inverter. Se o jogo fosse na casa do Flamengo, com o Racing ganhando por 1-0, como é que eles iriam fazer no começo do jogo? É óbvio que eles iriam catimbar. E eu não vejo o Alassian praticando esse estilo de futebol, pelo contrário. O Alassian ou o Juninho? Se eu pudesse escolher, Hoje. tecnicamente falando, o Alassian. O Alassian ou o Bruno Henrique? Hoje. Mas não dá... Não Se dá... eu pudesse escolher, tecnicamente falando, hoje, o Alassian mais tem o lado mental. E Esse sabe- lado e tem um mental me ponto. preocupa Eu só muito. queria trazer Sabe por quê, discussão. Pedrosa? Em um lance, ele pode pôr tudo a perder. Moa tudo a ganhar. Sou rubro-negra, amigas e amigos abençoadas e abençoados, os torcedores do Racing já estão colocando, né, o Racing na final da Libertadores. O que vai fazer, o que vai acontecer? Mas uma coisa eu quero falar para vocês. Como está o mental do Flamengo? O mental do Flamengo está bom? Porque se o Flamengo amanhã entrar para jogar bola, não tem torcida que segure o Flamengo. O Flamengo amanhã tem que fazer igual aquele jogo contra o Internacional do papel picado, onde o Flamengo dominou completamente a equipe do Internacional. E eu vejo amanhã o Flamengo dominando completamente a equipe do Racing e mostrando que o Flamengo realmente é um timaço. É um timaço. O Flamengo amanhã vai anular as principais jogadas do Racing e amanhã o Flamengo vai entrar já marcando no jogo, já vai iniciar o jogo já fazendo um gol. Para a alegria do torcedor rubro-negro, eu estou na confiança muito grande. Eu queria saber a confiança, a expectativa de todos vocês. Quero falar sobre o Mercadão da Bola, isso porque, segundo informações do jornalista Jorge Nicola, Flamengo já tem conversas com o John Arias. Todo mundo sabe que o atacante colombiano não vem vivendo seu bom momento lá no futebol europeu. E há assim uma grande expectativa do jogador retornar ao futebol sul-americano. E sabendo disso, o Flamengo poderá formalizar uma proposta oficial para contar com o John Arias na próxima temporada. Ou seja, é um baita de um jogador,
pode ajudar muito o Flamengo no setor de ataque e é desse tipo de jogadores que o Flamengo precisa. Entre o Samuel Lino e o John Arias, 1000 vezes o John Arias. Com todo respeito, 1000 vezes o John Arias. Cara muito mais decisivo, o cara que dá mais assistência, o cara que faz mais gols, sabe? O cara que já conhece o futebol sul-americano. Então, assim, o Flamengo tem que abrir os cofres e contratar o John Arias. Vocês concordam? Eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!